amigos e amigas. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal sabedoria.com. Gostaria de convidá-lo a assistir comigo até o final para que você possa adquirir grande conhecimento. Nossos vídeos não são longos para despertar em você interesse pela palavra de Deus. Aqui não falamos de religião, nem induzimos você a mudar de religião. Aqui nosso interesse é pura e unicamente que eu e você possamos aprender qual é a vontade de Deus para a vida do homem, para que esse homem seja feliz. Esse homem dizendo gênero humano, né? Tanto faz mulher como homem. Então eu gostaria que vocês viessem comigo para aprender mais um pouco. Isaías 55, versículo de número 8, diz assim a palavra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Nós estamos falando no finalzinho de 2020. Passamos o finalzinho de 2019, fizemos o culto da virada, e o culto da virada, né, seja a missa da virada, seja a sua religião que faça algum culto de virada, né? Ou seja mesmo que você vá até a praia, né, para fazer lá a celebração junto com seus amigos, a celebração da virada. Sempre a gente vai com a intenção de pedir que o ano que vai chegar, o ano que será totalmente novo no calendário, novo, irmãos, só no calendário, né? Porque os dias, se fosse continuar, eu sempre costumo brincar que se o dia fosse continuar 31 de dezembro, 32, 33, não mudaria nada, né? É nós que temos essas mudanças, né, que fazem com que a gente projete em sonho, com que a gente possa planejar coisas para fazer no ano que vai chegar, né? Isso, Deus se alegra também, que Deus é um Deus de planos, Deus é um Deus de sonhos. Ele quer que a gente também sonhe, quer que a gente também planeje, né? Mas só que ele vem aqui no versículo de número 8 que eu li com você. Ele diz que os seus pensamentos, ou seja, os pensamentos de Deus, eles não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus, os nossos caminhos. Então, quando a gente, no finalzinho de 2019, na virada, nós planejamos várias coisas para 2020. E isso não demorou muito, não é? Para que a gente mais ou menos já começasse a ouvir algumas notícias sobre um vírus que estava circulando na Ásia. E a princípio até eu pensava que fosse só ali localizado na Ásia, mais propriamente ali em Wuhan, né? E eu não dei muita bola, falei vai ser por lá mesmo, eles vão resolver, eles têm uma medicina avançada, vai ser resolvido lá dentro do próprio território deles lá. Eu sei que não se passaram muito tempo, creio que talvez menos que 60 dias, logo já estavam se fechando as coisas aqui no Brasil também, como estava sendo fechado tudo na Europa. Minha filha mora lá na Europa e ela já tinha falado para mim, mãe, aqui já está fechando tudo, a doença já está chegando aqui. E de repente nós vimos esse boom, não é? E o que era plano no dia 31,
o que era sonhos no dia 31 de dezembro, o que era projeto no dia 31 de dezembro, precisaram ser mudados. Deus tem planos, amado, sob nossos planos. Muitas vezes nós temos tudo sob controle, tudo planejado, tudo planejadinho à nossa maneira, nada sai do nosso controle. Olha, eu tenho isso para o mês tal, terminando o mês tal eu já vou começar outro projeto. E assim nós projetamos o ano inteiro. Mas de repente vem Deus e muda tudo. E por causa disso as nossas vidas dão uma reviravolta, como foi nesse ano de 2020. Uma reviravolta jamais sonhada por qualquer ser humano da Terra. Ninguém jamais sonhou isso. Eu não ouvi minha mãe contar que ela viveu algo parecido com isso que nós estamos vivendo agora. Eu não vi ela nem contar que minha avó viveu coisa assim, que eu não conhecia minha avó. Mas minha mãe poderia ter me contado, né? Que minha avó tivesse vivido coisas desse tamanho. Ela disse que ela viveu no tempo da Guerra Mundial, mas não sofremos consequência nem parecida com essa. E aí, irmãos, Deus, ele realmente vem e em pleno fevereiro de 2020, ele vem com grandes mudanças, muda tudo, né? E nossa vida sofre uma reviravolta, nós ficamos muitas vezes frustrados e até mesmo desesperados, né? Quantas pessoas ficaram desesperadas, entraram em pânico com tudo isso, tanta morte, tantos hospitais cheios, tanta coisa que a gente não tinha experimentado até então. Mas, amados, diante das mudanças, diante de toda a reviravolta que puder ter dado sua vida, mesmo que não seja por causa do vírus. Às vezes a nossa vida dá reviravolta sem vírus algum. Muitas vezes você já viveu isso, não é? Mesmo que isso aconteça diante de grandes mudanças na sua vida, não tenha medo, não fique apavorado, não deixe o pânico tomar conta da sua vida. Saiba que Deus está no controle de tudo, sempre esteve e nunca sairá do controle. O nosso Deus tem o controle do planeta. O nosso Deus tem o controle do céu e da terra. Você sabe o que é isso? Aqui nós vemos, amado, que o comando de Deus, muitas vezes, o seu comando, muitas vezes nos parece estranho. A gente aparentemente não compreende nada como agora nesse ano, né? Que comando será esse? Meu Deus, por quanto tempo? Será que eu posso, agora que eu já estou à porta de 2021, para uma nova virada outra vez, será que eu posso, agora, como eu fiz em 2019, sonhar, planejar? Ou eu tenho que deixar isso tudo para lá, nunca mais sonhar, nunca mais planejar, porque de repente pode tudo virar outra vez? Não! Continue a sonhar, continue a planejar. Deus se agrada disso. E mesmo que, eu vou te dar um exemplo, mesmo que o comando de Deus lhe pareça estranho, aparentemente estranho, confia. Nós temos a história, né, que eu gosto muito de ler para criança, principalmente, né? A história de José, mais conhecida como José do Egito. Tá lembrado dessa história? Então, Deus, o Senhor, ele precisava levantar no Egito um governador, porque haveria um período de fome na terra demasiadamente grande, não seria por um ano, viu?
essa fome, essa seca, essa vida que o povo ia levar do mundo todo, de todas as nações, como foi agora em todas as nações o coronavírus, viria uma fome para todas as nações da terra. Todas. E Deus, sabedor desta grande mudança no planeta, né, de fome na terra, ele precisaria levantar um governador no Egito, mas ele procurou por todos os cantos do Egito pessoas da própria nacionalidade, mas ele olhou um, olhou outro, olhou outro, olhou outro, falou: não é nenhum de vocês. Nenhum de vocês será. Vai vendo como que Deus pensa. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Não esquece o que eu li, tá? Veja bem. E Deus pega, de repente, José, o filho caçula de Jacó. Ele não era muito bem entrosado com os outros irmãos dele, porque eram irmãos de mulheres diferentes, né, do pai. E esses irmãos tinham muito ciúme de José. José era o encostado ao caçula, o caçula era Benjamim, né? E José, os irmãos enciumavam muito José, que o pai ensinava José a ler, ensinava José a escrever, porque José era um dos menores. Os mais velhos iam para o campo, e os menores que ficavam, que no caso um deles era José e Benjamim, Jacó, que já estava bastante velho, ele ensinava eles ali na tenda. E, de repente, Deus dá um dom para José de sonhar, sonhos proféticos. E ele teve um sonho, muito tempo atrás, ele teve um sonho. E esse sonho, ele dizia que, nesse sonho, ele via os feixes de trigo, né? Tudo em círculo, e um feixe de trigo no meio do círculo. E os outros feixes que estava fazendo esse círculo se curvava para o trigo do meio. Os irmãos dele ficou muito indignado. Os irmãos dele já disse: você está querendo ser o feixe do meio? E está querendo dizer que nós vamos se encurvar a você? Mas não vamos mesmo. Mas isso passou, todo mundo esqueceu. Depois, passado algum tempo, José sonha outra vez. E ele sonhou que tinha 7 espigas de milho muito graúda. Os grãos eram muito grandes, saudáveis, mas tinha outros 7 espigas de milho bem magricelas, sem quase caroço, sem quase semente. E essas magricelas tentava comer as boas. Né? Tanta fome, né, irmãos? Tentava comer as boas. E os irmãos outra vez acharam que José estava insinuando alguma coisa, que pudesse elevá-lo como um grande homem e pudesse fazer com que eles não fossem nada, né? Eles não estavam incluídos naquela história, como se ele fosse grande, né? Mas, irmãos, olha só, Deus precisando de um governador, olha o que ele faz. Talvez o comando para nós pareça super estranho. Eu mesma achava muito estranho quando eu não entendia da Bíblia, quando eu lia a história como história. Mas quando comecei a ler a história não mais como história, mas como a história da minha vida, eu comecei a entender. Os irmãos de José, numa dessas vezes que José foi levar comida para eles no campo, os irmãos deles já tinham maquinado dar sumiço em José para que o pai não desse tanto amor a José mais. E quando José chegou, trazendo a comida para eles, eles pegaram José, amarraram José e jogaram José num buraco. Tá? Quando jogaram José no buraco, aquele buraco ele não tinha como subir, ali ele ia morrer. Ele ia passar fome, sede, até que ele morresse, não é? E aí, irmãos, eles ficaram afastados, continuaram o serviço deles do dia, né, ali, e foram pensando, né, maquinando coisa, e de repente eles pensaram: não, mas o que a gente ganha com isso? A gente precisa lucrar com a vida dele. Quando eles de repente viram à sua frente que vinha
uma comitiva de compradores de escravo que passava sempre por aquela região. E esses compradores de escravo compravam pessoas e levava para o Egito e vendia como escravo lá. Logo eles tiraram José dali para poder vendê-lo e ficar com as moedas, dividir entre eles. Compreende? Olha o comando de Deus. José sonha que vai governar, né? Para ele era esse sonho. Mas Deus agora permite que todas essas tragédias aconteçam na vida de José. Primeiro ele é jogado no buraco. Depois ele é tirado em seguida, porque ele é vendido como escravo para o Egito, porque os irmãos queriam ganhar com ele, vendendo ele. Venderam, o homem dono de escravo não tem dó nem piedade, irmãos. Tratava qualquer um como se fosse um lixo. E eu sei que quando ele chega lá no Egito, ele é entregue, e ali ele como todo escravo, ele passa por revista para ver se ele tinha saúde, para poder ele ser comprado, e ele foi comprado pelo o feitor de Faraó. E quando ele foi comprado, amados, o feitor disse para ele assim, olha, você pode trabalhar aqui, ó, cuidar de tudo que é meu. Você só não pode tocar em minha mulher. Tudo que for meu aí você pode tocar, arrumar, cuidar, mas na minha mulher não. E ele logo, a mulher, quando o esposo dela saiu, essa mulher, que eu acho que o marido já tinha uma desconfiança que ela não valia nada, viu, irmãos? A mulher já apareceu para José, achou ele bonito, jovem, e já começou a insinuar sensualidade para cima dele. E ele logo ficou esperto, e ele disse, não confunda as coisas. O meu feitor disse que eu poderia cuidar de tudo que ele tem aqui, menos você. E eu jamais pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Primeiramente foi Deus, tá? Jamais eu pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E ele corre, quando ele corre, eles tinham o costume de andar com a capa, né? Porque o deserto é estranho, de repente tá calor, mas de repente pode vir uma geada, né? E ele andava com essa capa. E quando ele corre, a mulher lhe arranca a capa. E com aquela capa, ela conseguiu levantar um falso testemunho de que José teria tocado nela. E ele foi preso por essa razão. Lá na prisão, ele fez de tudo com que os prisioneiros pudessem ser ajudados por ele naquilo que ele sabia. Ele ensinou o prisioneiro a ler, ele ensinou o prisioneiro a escrever, ele sabia, né? Ele foi o melhor preso, eu digo que ele foi o melhor encarcerado. Ele ensinou o povo ali. Ele traduziu sonhos para o copeiro do rei, que estava preso ali também. Irmãos, eu sei que passado algum tempo, José de repente foi chamado para desvendar um sonho que o rei tinha tido. Lá da prisão ele foi chamado. E ali ele conseguiu desvendar o sonho do rei, de Faraó, não do rei. E ele, desvendando aquele sonho, foi colocado no dedo dele um anel de autoridade e uma roupa de autoridade, e ele se torna governador. Mas para ele se tornar governador, vocês viram? O tanto que a história mudou, o tanto que os caminhos mudaram. Por quê? Porque o Senhor diz o que na sua palavra? Os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos, nem o caminho de vocês também não são o meu caminho. Então, não tenha medo se mudou os seus planos esse ano de 2020. Não tenha medo de 2021. Simplesmente entregue seus planos, sua vida, na mão do Deus Criador do céu e da terra. Diga para ele, Senhor, cuida da minha vida. A minha vida está em tuas mãos e ele vai cuidar da tua vida.
Ele cuida da minha. Eu entreguei minha vida na mão dele. Já se fazem 40 anos que eu entreguei minha vida na mão dele para ele cuidar de mim. Então eu aconselho a você que está me vendo, entrega a sua vida para o Senhor, deixa ele cuidar de você, deixa ele cuidar dos teus sonhos, deixa ele cuidar dos teus pensamentos, porque isso é melhor, muito mais do que você pensa. Então Deus, ele fez com que José se tornasse governador do Egito, porque ele saberia que naquele período de fome, do Egito sairia provisão para Israel, para o país do judeu, para o país de onde Jesus nasceu, né? Então ele saberia que dali sairia providência para os israelitas. E o próprio José, irmãos, ele se lembra disso quando ele vê os irmãos dele, depois de muitos anos que foi vendido para o Egito, tá? Depois de muitos anos, os irmãos deles agora vêm, não sabe aonde José está como escravo, eles não sabiam, e eles vêm até o governador do Egito pedir para comprar alimento, que onde eles moravam já não tinha mais alimento. E quando eles chegam na fila, José já conheceu eles antes que eles conhecessem José, porque José estava muito mudado, já tinha envelhecido um pouco mais e estava com vestes reais. Então eles não iam conhecer com muita facilidade, mas José conheceu a eles, todos os irmãos que estavam na fila, para comprar o alimento, não é? E quando eles chegaram diante de José, da figura de José, eles estremeceram de medo, porque agora eles estavam diante de José como autoridade, como governador, e se ele negasse o alimento, eles morreriam todos de fome. Pai, mãe e irmãos morreriam todos. E agora? Quer dizer que o feitiço viraria contra o feiticeiro, sabe aquela história? Irmão, nunca é bom a gente usar de maldade para com o nosso próximo. Porque muitas vezes o nosso próximo é aquele que vai nos alimentar mais tarde. Deus não quer que nós tenhamos inimigos nesta terra. Porque muitas vezes aquele que você pensa ser seu inimigo, de repente é ele que vai salvar o seu filho do atropelamento. Eu já vi esse caso acontecer. Um inimigo salvar o filho do outro inimigo de um atropelamento. É mole? Deus, ele não é um Deus que compactua com a inimizade, com a briga entre irmãos. Nós somos irmãos por parte de Adão e Eva, por parte de Deus. Então Deus aqui, ele faz os irmãos de José estremecerem de medo. Isso está escrito em Gênesis 45, versículo 8, você pode conferir. E na hora que eles estremecem, José fica morrendo de pena deles. José não tinha um coração de vingador. José olha para eles e diz assim para ele assim, ó, não se recriminem. Olha a palavra que José fala. Foi para esse propósito que Deus me enviou. Não se recriminem. Foi para esse propósito agora, ó, para dar comida para vocês, que Deus me enviou para esta terra. Houve tudo aquilo que vocês fizeram, mas tudo aquilo era um comando estranho, mas era um comando de Deus. Os pensamentos de Deus, amados, são maiores que os nossos. A visão de Deus de futuro, a visão futurística de Deus, ela não é limitada como a nossa. O nosso sofrimento, as nossas lutas, fazem parte, muitas vezes, de um propósito. Às vezes nós estamos passando por luta, por sofrimento, e nós não compreendemos no primeiro momento. Mas isso tem a ver, muitas vezes, lá na frente, é que nós vamos entender que tudo aquilo que passamos era por causa daquele propósito. Nós
olhamos para 2020 que nós estamos encerrando e talvez você diga assim, será que eu tirei alguma coisa, eu consigo tirar alguma coisa boa de 2020? Procura que você vai conseguir achar. Alguma coisa boa no meio do caos, no meio dessa pandemia, você vai achar algo bom que Deus fez na sua vida. Por incrível que pareça, a minha filha que mora na Europa, já estava há 4 anos sem eu vê-la pessoalmente, nem ver meu neto, nem ver meu genro. Agora na pandemia, aí que eu não ia ver mesmo, concorda? Eu falava com ela de vídeo, eu dizia para ela, isso só em 2021, depois da vacina ainda que eu vou te ver, hein, que ela ia poder viajar para cá. Ela falava, é verdade, mãe, só em 2021, depois da vacina. Quando foi em agosto desse ano, de repente, eu acordei com a campainha tocando e quem estava lá? A minha filha, o meu genro e o meu neto. Uma surpresa jamais que eu esperava, veio como um bálsamo de cura para mim, que eu estava tão triste, tão abalada de enfermidade. E aquela visita da minha filha veio como um bálsamo de alegria para nós aqui da minha casa. Meu esposo nunca chorou, irmãos. Na morte de ninguém, ele nunca chorou, nunca vi ele chorando. Quando ele viu minha filha, meu neto, meu genro, meu neto, então, que ele tem paixão por ele. Ele desagou, ele não conseguiu segurar a voz. Então, nós vemos que no meio da luta, no meio do caos, no meio de uma pandemia, Deus pode tirar coisas boas. E Ele tirou coisas boas da sua vida, tenho certeza. Eu tenho tantas bênçãos de 2020.